Hoje vai ser um super aulão, mas vocês vão ver que é mais tranquilo do que vocês imaginam. A gente vai falar tanto de cálculo, né? Vou pegar algumas questões de concurso que envolveram cálculo pra gente fazer juntos. Vou pegar toda uma revisão do Andrade e também do Guedes. Vocês vão ver que tem ainda diferença entre as posologias de um para o outro, certo? Então, seguinte, começando a falar de antibiótico, a gente tem que pensar que quando a via oral for a via escolhida, a gente precisa usar líquido. Por quê? Porque a gente precisa fazer controle de dose, certo? Então, por isso que a gente sempre vai preferir suspensão oral. E aí que mora uma pequena dificuldade, né? Então, a gente precisa saber a dose que é utilizada, o peso da criança para fazer a continha e ainda saber como que é a forma mais comercializada daquele remédio, né? Porque aí, por exemplo, né, a amoxicilina, o mais comum a gente vê 250 miligramas para 5 ml. O que isso quer dizer? Que se a gente pegar um copinho, colocar 5 ml, a gente está dando aqui 250, certo? Se a gente dobrar a dose, é a mesma coisa que dar um comprimido de 500 miligramas. Então, a gente precisa conhecer como que ele é comercializado, justamente para a gente conseguir fazer essa continha e passar a dose correta, né? A quantidade de medicamento que aquela criança vai ter que tomar. Aqui, tanto o Andrade quanto o Guedes recomendam dose de ataque, mesmo para público infantil, certo? Mesmo para paciente odontopediátrico. O que seria a dose de ataque? A primeira dosagem que a gente for administrar nesse paciente, a gente dá o dobro, né? Então, vamos supor, seria, sei lá, 20 ml de alguma medicação. A gente vai dar na primeira 40 ml e depois continua normal, certo? E aí ele recomenda, inclusive, que se a gente for fazer algum procedimento, que essa primeira dose de ataque seja um pouquinho antes de fazer a anestesia. Então, você dá essa dose de ataque e começa o procedimento, certo? Aqui, quais são os medicamentos que são indicados? Então, a gente vai ter as penicilinas, os macrolídeos, aqui dentro a gente vai ter a azitromicina também, que faz parte do azalídeos, né? Mas como eles são muito parecidos, acabam entrando aqui. E as lincosamidas. Qual que não pode ser prescrito? Principalmente a tetraciclina. Isso cai muito na prova. Por quê? Durante o desenvolvimento dos dentes, se tiver administração da tetraciclina, pode ter o manchamento dos dentes, certo? Então, por isso que a gente não pode nem para gestante, nem para paciente odontopediátrico, certo? Enquanto tiver o desenvolvimento dentário, não vai poder. A gente não vai usar também clorofanicol e nem aminoglicosídeos, certo? Agora eu vou começar a aula falando primeiro das doses que a gente usa no Guedes. Então vocês vão ver que a vida do concurseiro não é fácil, porque a gente tem que decorar os dois, a gente vai ter que decorar tanto o Andrade quanto o Guedes. E aí a gente tem qual que é a primeira escolha, vai ser sempre a amoxicilina. Isso para paciente odontopediátrico também. Por quê? Ele é o mais seguro, a gente tem uma baixa toxicidade e tem um amplo espectro de ação, certo? Então ele consegue matar muito bicho, muito micro-organismo, muita bactéria. Então por isso que a gente acaba preferindo ele. Então ele vai ser a primeira escolha para as infecções bucais. E aí, no Guedes, ele fala o seguinte pra gente. Lembra que quando a gente tem as amoxicilinas, as penicilinas, né? Mais precisamente, a gente pode ter um tipo de bactéria que produz beta-lactamases e acaba inibindo o efeito da amoxicilina, das penicilinas no caso. Então, o que ele fala pra gente? Se prescreveu a amoxicilina e durante 48 horas não teve resultado esperado, não viu mudanças sistêmicas naquele paciente, não viu a infecção sendo controlada, qual que era o ideal? O ideal era fazer uma antibiograma, né? Ver quais são os micro-organismos que estão ali. Mas isso nem sempre é possível, né? Até por custo, por urgência do tratamento e tudo mais. Então, o que ele recomenda? Começou a antibiótico-terapia com a amoxicilina, não teve nenhum resultado em 48 horas, ele fala pra gente usar o clavulanato, certo? Por que usar o clavulanato? Justamente porque ele vai inibir aquela enzima das bactérias e aí vai potencializar o efeito, né? Vai permitir o efeito da amoxicilina. Não vai potencializar, ele vai só permitir que aconteça de fato, certo? Porque antes não estava acontecendo. Daí o que a gente vai utilizar? Segundo o Guedes, ok? Vamos lembrar aí que aqui a gente está falando do Guedes.
Amoxicilina, para paciente maior de 3 meses até 40 quilos, a gente vai prescrever 20 a 40 miligramas por quilo por dia, 3 vezes ao dia. Então aí fica uma atenção, uma dica que vocês sempre vão ter que ter. Quando ele fala assim, miligramas por quilo por dia, ele tá falando do total que a gente vai ter que prescrever naquele dia, certo? Então vamos supor aqui que a gente vai usar 20 e o paciente tem 20 quilos. Daria 400, certo? A gente vai ter que dividir essa miligramagem para 3 vezes ao dia. É isso que você tem que pensar, certo? A gente vai fazer continha no final da aula também. Aí, quando esse paciente já tem mais que 40 quilos, a gente pode usar a dose que usaria no adulto, 250 a 500. E aí fica a dica também, né? Aqui, se numa continha der mais que 500 e não for profilaxia antibiótica, se a gente só estiver falando de dosagem, não tá falando de dose de ataque, nada disso, esquece que tá errada a conta, tá bom? Já fica essa dica também. E se a gente for fazer a dose de ataque, quanto que seria? Vamos lá. Respondam aí pra mim. Se a gente for fazer dose de ataque com essa dosagem, essa daqui é a dose de manutenção, o que a gente vai prescrever de 8 em 8 horas, quantos dias for necessário lá, certo? E se a gente for fazer dose de ataque, quanto que seria? Quando vocês respondem, eu vou falando do clavulanato também. E aí, quando a gente for prescrever junto com o ácido clavulânico, né, com o clavulanato, o que vai aumentar? Vai aumentar 5 aqui. Aí fica muito fácil de decorar, tá? Então, ó, vai ficar 25 a 45. Porque justamente aqui a gente já vai calcular ele juntinho. Já vai vir pra gente a quantidade juntinho. Então, a gente vai fazer uma conta só. Não precisa fazer a conta da amoxicilina e do clavulanato. Falaram certinho aqui. 40 miligramas. Então, se a dose de ataque seria de 40 miligramas a 80 miligramas. Ok? Primeira dose, depois a gente mantém com a de manutenção. E aqui, então, só lembrar que vai aumentar 5. E como que a gente vê essa medicação sendo comercializada? Em muitos jeitos possíveis, mas a mais comum seria 250 miligramas para 5 ml, que nem a gente já falou. Certo? Opa! E quando o nosso paciente não pode tomar amoxicilina, o que a gente vai priorizar? Sempre a eritromicina, certo? Daí a gente vai sempre usar a eritro na forma de estearato. A gente tem duas formas, né? A estearato e a estolato. Me respondam aí por que a gente não vai usar na forma de estolato. Vamos ver quem sabe essa. Mas a gente tem que ter uma pequena atenção. Essa daqui vai ser a primeira opção quando a gente não pode usar amoxicilina. Mas a gente só vai usar para infecções leves, tá? Quando a gente tiver infecções mais graves, mais avançadas, a gente vai priorizar esses dois, certo? Mas tem que ter uma atenção também porque ele tem distúrbios gastrointestinais. Então é comum o paciente reclamar um pouquinho mais. E aí, ó, a Maíra falou que não sabe. Quem sabe por que a gente não pode usar na forma de estolato? Aí, ó, vocês vão sempre lembrar o seguinte. Quando tem o tolo, cadê o tolo? Aqui, tá tola. Quando tem o tolo no nome, pensa assim que não pode, tá? Porque esse daqui, ele causa mais distúrbio no fígado. Então, a gente vai tentar evitar. Ele é mais hepatotóxico. Certo? Então, lembra aí. Ele é mais hepatotóxico. E mais uma vez, a gente não vai usar nem para criança, nem para gestante. Ok? Então, a gente sempre vai usar aí na forma do estearato. A claritromicina, ela é mais potente. Então, se a gente está falando de um paciente que não pode amoxicilina, a gente vai priorizar a claritro e a azitro, certo? Aqui, a gente pode os dois, tanto faz. A gente vai falar do protocolo do Andrade também. Ela é 2 a 4 vezes mais potente do que a eritro, né? Ela vai servir tanto para streptococcus, estafilococcus e anaeróbios, e ela vai ter menos efeito colateral do que a eritro, certo? E o que é bom dela? A gente vai usar 2 vezes ao dia. Aqui a gente usava 4, né? Lembrando mais uma vez aqui que na dosagem ele tá falando a quantidade por dia.
E a gente tem a Azitro também. A Azitro, o bom é que a gente pode usar dose única, porém, o Guedes recomenda que a gente use de 12 em 12 horas, certo? Aqui também pode ter distúrbios gastrointestinais e justamente por ter uma meia-vida, ele fica mais tempo no organismo, a gente consegue espaçar mais as dosagens, certo? E a gente tem a clindamicina também, né? Então, na clindamicina, ela é, sempre que a gente pensa, né? Não pode usar a Mox, a gente acaba priorizando a clinda. Mas, no paciente infantil, a gente não tem no Brasil comercializável. Então, por isso que a gente acaba colocando como primeira opção para o paciente que não pode a amoxicilina, a gente coloca a Eretro. Justamente porque a clinda a gente não tem comercializado no Brasil na forma de suspensão oral. A gente só vai ter na forma injetável, certo? Então aqui, e tem a colite pseudomembranosa também, né? Pode causar aquele distúrbio gástrico muito forte também. Então isso é importante lembrar para a prova. Outro ponto que é importante é que ele é bom para infecções ósseas, né? Ele tem uma alta afinidade com o tecido ósseo. Então quando a gente tem algum processo, como uma osteomielite, uma osteite, ele tem um bom efeito. E aí, tem aqui a dosagem que a gente costuma usar, 8 a 20 miligramas por quilo por dia, de 3 a 4 vezes ao dia. Isso, mais uma vez, quem fala pra gente é o Guedes, certo? Agora a gente vai para a parte maravilhosa que é o protocolo, né? É muito bom a gente ter aí até para o dia a dia da clínica. O protocolo do Andrade, geralmente é ele que cai na prova, tá? Mas vocês precisam ficar esperto de saber as duas doses, né? Tanto a do Guedes quanto a do Andrade. Mas eu fiz uma tabelinha, chuchu beleza pra vocês vão amar, que vai ficar muito fácil. Aqui o que ele fala pra gente, ele vai separar no protocolo se a gente tem uma infecção inicial ou uma infecção avançada. Tem uma infecção inicial, primeira opção vai ser a amoxicilina. Mas, olha aqui, tem uma atenção. Ele fala pra gente sempre miligramas por quilo. Ele não tá falando por dia. Então aqui ele tá falando que a cada administração que a gente vai ter que fazer, a gente vai dar 15 miligramas por quilo, certo? Então é diferente do que a quantidade acaba sendo diferente também, mas é diferente dos valores que a gente tem no Guedes, até por isso. Então você tem que saber diferenciar isso para não cair numa pegadinha. E aí a gente vai administrar 3 vezes ao dia, dose de ataque mais uma vez vai ser o dobro do que ele falou aqui. Pode também a penicilina V, mas é óbvio que a gente vai preconizar a amoxicilina. E quando não pode, a gente tá com uma infecção inicial, ele segue o mesmo que o Guedes recomenda. A gente vai usar a eritromicina, certo? Então aqui vai usar 10 miligramas, 4 vezes ao dia, sempre na forma do estearato. E a dose de ataque vai ser o dobro. E quando a gente já tem uma infecção avançada, o que a gente vai fazer? A gente pode usar Amox com metronidazol, sendo que o Amox a gente vai dar uma dose de ataque, o dobro. Agora o metronidazol não precisa de dose de ataque, certo? Então tem aqui 7,5 a cada vez que vai administrar. E aí a gente administra juntinho, certo? Aqui a gente não tem medicações que já vem junto, como o ácido clavulânico, né? A gente vai ter que administrar os dois separados no mesmo momento da administração. E quando a gente tem uma alergia à penicilina, mas a infecção já está numa fase avançada, qual que são as duas opções que a gente vai ter? A Claritro e a Azitro, certo? Então aqui a Claritro vai ser 15 miligramas por quilo, quando a gente tem a dose de ataque, 7,5 para manutenção, 2 vezes ao dia. E aqui a Azitro, o Andrade recomenda que a gente dê uma vez ao dia apenas, né? Então é diferente também do que a gente tem lá no Guedes. E aí seriam 10 miligramas uma vez ao dia, certo? E quando a gente tem a profilaxia antibiótica, isso é bem importante de lembrar. Por quê? Na profilaxia antibiótica, a eritromicina não entra, tá? Então grave isso aí também. A eritromicina não vai estar no protocolo da American Heart Association. Então, primeira opção vai ser a amoxicilina. Se tiver alergia à penicilina, pode a cefalexina, porém, se a reação foi imediata, ou seja, é uma reação muito forte da amoxicilina, daí eles recomendam que a gente nem tente a cefalexina, porque pode ter o risco de ter uma infecção, uma reação cruzada aí,
tá? Pode ter alergia também. Então, aqui, pode a cefalexina, desde que não seja essa reação imediata, ou a gente pode usar a Claritro ou a Azitro, certo? Lembre aí que não entra a Eritro. Então, quando for profilaxia antibiótica e ele pedir alguma opção, a gente vai acabar ficando aqui entre os dois. Se não pode VO, daí a gente vai acabar injetando, daí vai ser a ampicilina. E a diferença do injetável é que a gente acaba administrando. Opa. Quando a infecção, ó, perguntaram aqui, quando está com infecção avançada, é Azitro ou Azitro com metro? Não, aí é só a Azitro. E aí é muito mais fácil também, né? Porque vai ser a administração de um só medicamento e uma vez ao dia. Então, por isso que é melhor já entrar com a Azitro. Uma diferença que a gente precisa lembrar para profilaxia antibiótica é que quando for o VO, vai demorar mais para fazer a absorção. Então, a gente vai acabar prescrevendo 1 hora antes do procedimento. Quando for injetável, 30 minutos, certo? Daí a gente vai poder colocar a ampicilina. Se for alérgico, vai poder a cefalozolina. Mais uma vez, a gente não vai prescrever se tiver reação imediata. E aí pode também a Clinda, porque a Clinda sim a gente tem na forma injetável, certo? E aí a parte boa, olha aqui, a gente vai pegar essa tabelinha também e a gente vai fazer algumas questões. E aqui eu separei para vocês a dose que o Andrade recomenda, a dose que o Guedes recomenda e as medicações aqui, certo? Lembra sempre que tem a dose de ataque também. E precisa lembrar de mais uma coisa, que o Andrade fala a quantidade por dose. Então, cada vez que você for administrar, você já vai usar esse valor. O Guedes, ele fala o tanto total do dia, então você sempre vai pegar esse valor que ele falou e dividir pela quantidade de vezes, né? E aí, na prova, geralmente vai cair a amoxicilina ou a Eritro. E a Eritro, a gente não pode esquecer que vai ser 4 vezes ao dia. Então, na hora que você for dividir esse valor, vai acabar dividindo por 4. E aí, o valor acaba dando similar, certo? Temos a Claritro, a Clinda, o Andrade nem fala da Clinda, a Azitro e a Mox mais metro, ok? Vamos fazer umas questõezinhas pra gente treinar. Ó, essa daqui, da IBAD, né? De acordo com a American Heart Association, para uma criança de 20 quilos que possui válvulas cardíacas protégicas e necessita de tratamento endodôntico do elemento 55, qual seria a dose de amoxicilina suspensão oral para ser tomada 1 hora antes? Vamos lá, que agora é a hora de pôr a mão na massa realmente. O que a gente sempre vai precisar? Quais são os dados que a gente vai sempre precisar? O peso da criança. E ele já tá aqui falando pra gente que são 20 quilinhos. A dose que a gente vai utilizar. E eu coloquei a cola aqui, não devia ter colocado para perguntar pra vocês. Quando for profilaxia antibiótica, a gente vai usar 50 miligramas. E 3, a gente precisa saber como que ele é comercializável. E aí eu coloquei aqui, ó, 250 miligramas por 5 ml. Ok, então primeiro a gente vai ter que saber aqui qual que vai ser a dose, e aí fica bem fácil, a gente vai pegar o peso, multiplicar pela dose que ele tá falando aqui. E aí daria 1000. Se eu errar a matemática, pelo amor de Deus, me corrija aqui. 1000, certo? 1000 miligramas. Daí, qual que é o problema da gente falar assim, 1000 miligramas? Algumas vezes isso vai aparecer na prova. Porém, às vezes ele vai querer justamente a quantidade de ml. Na vida real, a gente sempre vai passar a quantidade de ml. A gente não pode falar assim pra mãe, né? Ele precisa de 100 miligramas. Aí você faz uma regrinha de 3 lá e vê quantas ml você precisa dar pro seu paciente. Não, pro seu filho, né? Não, você precisa já dar tudo mastigadinho pra ela. Então, justamente agora a gente vai pegar isso daqui e fazer uma regra de 3. Então, 250 miligramas a gente vai ter em 5 ml. Quantas ml a gente vai precisar para conseguir... Deixa eu fazer um negócio aqui para separar. Para conseguir dar 1000 miligramas. E aí? Quanto que daria esse daqui? Então, a gente colocaria aqui
os 5 vezes 1000, daria 5.000 igual a 250x, né? E depois a gente vai separar e passa dividindo. 250, ou 5.000, dividir por 250, que dá 20 ml. E aí, tá aqui na nossa opção, resposta E. Então, fechou. É isso que vocês vão precisar fazer. Aqui foi um pouquinho mais fácil, porque quando a gente fala de profilaxia, é uma dose única, certo? Agora, vamos fazer um outro teste. Ai, deixa eu passar uma dica muito boa, para vocês nem terem que fazer conta quando chegar na prova. Sempre que a gente for prescrever amoxicilina usando 250 mg por 5 ml, para profilaxia antibiótica, que seria 50 mg por quilo, sempre vai dar a quantidade de quilos do paciente. Então aqui ele dá 20 quilos, vai ter que dar 20 ml. E aí fica muito fácil, não precisa nem fazer conta na hora da prova. Agora a gente vai pegar e fazer dois exemplos, um seguindo o Andrade e um seguindo o Guedes, tá? Aqui a gente vai supor que o nosso paciente tem 15 quilinhos e vai utilizar aqui a suspensão oral da mesma forma que a gente já falou, 250 por 5 ml. Então aqui, seguindo, vamos seguir sempre o máximo, né? Ó, o que ele tá falando aqui, o máximo e o máximo. Então aqui, vamos colocar, o Andrade fala 20 por quilo. Então a gente vai pegar 20, multiplica por 15, vai dar 300 miligramas. Só que a gente não, isso daqui ele já dá pra gente certinho, né? A gente não vai precisar multiplicar nada, a gente só precisa saber quantas ml a gente precisa agora, né? Isso daqui vai ser para cada dose, porque ele já fala pra gente em dose. Aqui ele fala por dia. Então, vamos lá, daí a gente vai pegar, fazer aquela mesma conta. Então, primeira continha é essa. Segunda continha, quantas ml a gente precisa? Então, 250 miligramas em 5 ml. 300, a gente precisa de, na verdade, a gente precisa de 300 miligramas. Então, a gente vai fazer aqui essa regrinha desta forma. Multiplicando, a gente vai ter 5 vezes 300, dá 1.500. E aqui a gente tem 250x. Passa para lá, dividindo, certo? Mesmíssima forma que a gente fez da outra vez. E aí, estaria 1.500 dividido por 250, que daria 6, né? Perfeito. 6 ml. Então, segundo o Andrade, quanto que a gente precisaria administrar? 6 ml, aí na prescrição do seu pacientinho, né? Você ia falar assim, tomar 5 ml de 8 em 8 horas, por 3 dias, por 7 dias, o que precisar para o seu tratamento. Correto? Então, eu vou apagar para a gente poder fazer o do Guedes. Então, vamos lá. Ó, agora a gente vai fazer o do Guedes, certo? Qual que é o problema do Guedes? Ele tá falando o total por dia pra gente, né? Então, a gente vai usar aqui o 40. 40 miligramas para cada quilo do paciente. Então, vezes 15. Que aí daria 600. Isso daqui é o tanto que a gente pode dar no dia todinho, certo? Então, isso daqui é todo dia. Mas a gente vai prescrever ele 3 vezes ao dia. Então, a gente vai pegar, então aqui é a primeira conta. Na segunda conta, a gente vai pegar esse valor, 600, e dividir por 3. Por que por 3? Porque são 3 administrações. E aí, daria 200 miligramas. E aí, a gente faz aquela mesma regrinha de 3. Então, a gente vai ter sempre ele 250 miligramas, tem 5 ml. E aí, a gente precisa de 200 miligramas. Opa, aqui não é ml, aqui é miligrama. Isso. E aqui é miligrama também. E a gente quer saber a quantidade de ml. E aí, ó, fica a dica pra vocês, né? Às vezes pra alguns já é óbvio. Mas aqui, ó, se a gente, pra dar 250 miligramas, a gente precisa de 5 ml, aqui tem que dar menos que 5. Porque o valor aqui é menor. Então, a quantidade de líquido realmente seria menor,
certo? Então, a gente vai pegar, multiplica o x de novo, 250x igual a 1000. É isso. 1000 miligramas. Passou dividindo, a gente teria 4 ml. Então, aqui, ó, falou pra gente 4 ml. Porém, anota mais uma coisinha aqui. Na medicina, geralmente, o valor que eles usam é de 50 miligramas por quilo. Então, a gente tem a referência do Andrade, a gente tem a referência do Guedes, porém, geralmente, na medicina, eles vão usar 50 miligramas por quilo por dia, tá? Então, considere o máximo que pode cair aí na prova, 50. Certo? Que isso é o que tem na bula também. Agora, vamos lá para nossa questão. Então, olha, ó, a gente já resolveu aí um problema, que seria do paciente de 15 quilos, segundo o Andrade, 6 ml. Segundo o Guedes, 4 ml. E aí, a gente tem aqui o máximo que a gente poderia ter. Vamos lá para nossa questão. Na nossa questão, ele fala alguma coisa que tá aí. Nisso daqui não vai ser importante, mas eu tá falando do antibiótico, não sei o que, e ele quer saber a alternativa correta. A. O antibiótico de primeira escolha para crianças e adolescentes deve ser a eritromicina. O que está errado nessa questão? Na opção A. O que está errado é que não é eritromicina. A eritromicina vai ser a primeira opção quando o paciente é alérgico. A primeira opção realmente é a Mox. Beleza, essa daqui já está errada. Esquece. Para um paciente que pese 15 quilos e necessite de profilaxia antibiótica, seria recomendado o uso de 5 ml de amoxicilina, 250 mg, 5 ml, de 8 em 8 horas por 7 dias. Primeira coisa, se a profilaxia antibiótica não tem continuidade, a gente vai prescrever isso 1 hora antes do procedimento e ponto, e acabou. Agora vamos mais a fundo também. A gente já sabe que quando for profilaxia antibiótica, qual que é a quantidade de ml que a gente tem que dar? Se o paciente tem 15 quilos, a gente teria 15 ml. Não precisa nem fazer a conta, tá? C. Para um paciente que pese 15 quilos e necessite de uso terapêutico de antibiótico, seria recomendado o uso de 10 ml de amoxicilina, 250 mg, 5 ml, de 8 em 8 horas. Se ele estivesse prescrevendo isso, essas 10 ml, a gente teria, na verdade, aqui 500 miligramas. É muito a mais do que a gente tem tanto no Guedes quanto no Andrade. Então, aí não poderia ser. Daí, a gente tem aqui na D. Para um paciente que pese 15 quilos e necessite do uso terapêutico de antibiótico, seria recomendado o uso de 5 ml de amoxicilina, de 8 em 8 horas. Esse daqui é o que está mais perto do que a gente tinha. Lembra que a gente tinha lá 4 ml de um e 6 ml do outro. Então, por enquanto, essa é a melhor opção que a gente tem, ok? Para um paciente que pese 15 quilos e necessite de uso terapêutico de antibiótico, seria recomendado o uso de 10 ml de amoxicilina, 500 mg, 5 ml. Se a gente estivesse passando agora com 500 mg, 5 ml, a gente estaria dando 1 grama para cada vez que administrasse essa medicação, certo? Ele está dando o dobro do que 5 ml, então a gente estaria 1 grama. É muita coisa. Então aqui, a melhor opção que a gente teria seria a opção D, certo? E aqui, na verdade, vamos voltar aqui. Ó, a gente tem o 6 aqui, o 4 aqui. E na verdade, o que ele usou foi os 50 miligramas por quilo por dia, tá? E aí fica a dica para vocês que quando a gente usa 50, isso, a dose profilática será sempre igual ao peso do paciente. E aí fica mais uma dica para vocês, ó. Quando a gente for usar 50 miligramas por quilo por dia, isso daqui é o que a medicina recomenda, é só você usar o peso do paciente e dividir por 3, tá? É a mesma coisa do que a gente pensou na profilaxia antibiótica, que aí, só que aí não precisaria dividir por 3, porque tá falando por dia. Então, profilaxia antibiótica, se o paciente tem 15 quilos, a gente vai dar 15 ml 1 hora antes.
Se a gente está usando 50 miligramas 3 vezes ao dia, é só a gente pegar o 15 quilinhos aqui, né, que virou 15 ml, e dividir por 3. E aí daria 5 ml. Certo? Bom demais, né? Mas nem sempre cai os 50 miligramas por quilo por dia. E foi justamente isso que ele usou aqui, ó. Então, na prova, pense sempre isso, tá? Que vai ser próximo a esse valor. Ok? Queridos do YouTube, lembrando que essa foi uma aula que eu dei em live lá no meu perfil do Instagram. Se você quiser acompanhar em tempo real essas lives, você precisa me seguir no @dentista.concursado. Toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem uma live diferente. Se ficou qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar de olho também. Até a nossa próxima aula.